Olá, eu sou Iomar Cunha, articulador para inovação aqui no FindsLab, e você está no programa Articulação Digital. Neste programa, eu converso com profissionais e empreendedores de sucesso sobre suas trajetórias e experiências para que você tenha mais conhecimentos e ponto de vista com quem realmente faz acontecer. Seja bem-vindo. Olá, nosso convidado de hoje, Edgley Marques. Edgley é gerente de tecnologia no Sistema Fins e coordena o Instituto Senai de Tecnologia. Durante o bate-papo, a gente vai falando, mais sobre Edgley. E desde já eu sugiro que você dê uma olhadinha no LinkedIn dele e pegue mais informações. Aliás, essa é sempre uma dica, que a gente reforça. Conheça melhor os nossos convidados, suas experiências, o que ele faz, e um pouquinho mais na frente, conecte. Edgley, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer falar com você, cara. Olá, Yamar. Prazer sempre é meu. É muito bom conversar com você. A gente se inspira e se diverte ao mesmo tempo, sem falar que a gente tem uma paixão, além da inovação, que vale muito, que é o nosso Mengão, né? É Saudações. isso aí, saudações, saudações. Não precisava nem lembrar. Pois é, Edgley, você é um profissional de tecnologia, né? E essa sua trajetória profissional sempre foi nesse caminho? Conta pra gente um pouquinho, o que te levou a esse caminho, a sua trajetória e como é que isso tem feito a diferença na tua vida. Pô, Yamar, toda vez que me fazem essa pergunta, passa um filme rápido aqui. E a minha história é engraçada, mas como a maioria das histórias, né? Utilizando um conceito agora da moda, né? Um best-seller aí, que a gente vai, talvez, vai ter mais espaço, mas a vida, ela não está muito preso a uns planejamentos. Eu sou um cara que planejo muito a vida, e eu sempre quebro a cara em cada percurso que ela me leva para lugar exatamente diferente. Quando eu penso nisso, né, eu sou um professor de física, né, sou professor, adoro dar aula, sempre imaginei que estaria dentro da sala de aula por muito tempo, e aí a vida foi levando nesses processos estocásticos que ela tem, que eu adoro, gosto muito desses conceitos aí do caminhar do bêbado, né, como alguns pontos sugerem, e vão acontecendo coisas que vão nos levando. Hoje eu sou um cara que basicamente a minha história é constituída em duas coisas: o ser professor, então adorar pessoas, gosto muito de gente, gosto muito de um bom papo, e a paixão e a facilidade pela tecnologia. Como eu sou técnico de eletrônica, antes de ter sido professor de física, a tecnologia entrou muito cedo, muito fácil comigo, e aí eu fui unindo os dois pontos de paixão e fui construindo a história. Então, estou no Senai, a minha história no Senai, eu já tenho 15 anos de Senai, primeiro no Ceará e agora 2 anos aqui no Espírito Santo, né? Mas do professor, da necessidade de inovar, de mostrar propostas e métodos diferentes na educação, foi me levando para essa necessidade de trabalhar também com inovação de tecnologia. Juntando com a paixão de mobilizar e engajar pessoas, me levou para essa área da liderança, e algo que hoje, quando eu olho para trás, eu já não acredito mais. Eu já não sei explicar diretamente como cheguei aqui, mas também não consigo mais me imaginar fazendo outra coisa além de liderar time, movimentar nessa pegada aí. Eu acho que é algo que eu gosto muito de fazer. E assim, percebo que o planejamento é importante, mas está apto a mudanças ágeis e está aberto a essas mudanças, é o que me fez estar aqui nesse momento fazendo esse trabalho legal aqui no Espírito Legal, Santo. cara. Legal, você deu uma deixa aí por uma questão que não chega a ser uma dúvida, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de entender que quando você fala, que gosta muito de pessoas, de liderar times, eu posso dar um depoimento, porque
trabalhando no FindsLab e taxiando toda a área, toda a região ali do IST, né, por causa dos nossos consultores, eu vi isso de perto. Você lidera um timaço, né, um super time de talentos que mexem com soluções em tecnologia no Senai. E essa galera, né, eles têm que dominar muito facilmente tanto essas tecnologias ágeis, né, quanto a cultura Lean, para poder passar isso para o nosso cliente, para o nosso parceiro, né? Porque a gente tem a fase da prospecção, a gente tem a fase do desenvolvimento e entrega, e a gente tem a fase da pós-entrega, né? Da pós-venda. Em todas essas fases, tem que ter o brilho no olho, né? O cliente, o parceiro tem que ver isso, para a gente poder crescer nessa atividade. E a gente vê muito isso, né, nesse time, um time que lê muito, um time que está sempre atualizado e que é muito unido, eu vejo isso lá, né? Eles são muito engajados, compartilham muito as coisas, né? Isso tem muito a ver com motivação, né? Como é que você classifica esse papel deles? Porque eles mexem com uma atividade que tem que estar muito reciclado o tempo todo e tem que ser muito dinâmico, né? Como é que você estimula essa meninada a trabalhar desse jeito? Cara, é uma pergunta legal, sim, porque eu acho que a gente volta lá num conceito de professor que eu gosto muito, que é o conceito de que a gente mais aprende do que ensina, né? Eu gosto muito daquele conceito de que no processo de ensino-aprendizagem, o professor é quem mais aprende, né? E é meio isso no líder. Eu acho que o líder hoje é aquele líder que não atrapalha, que deixa as coisas acontecerem, ajuda a manter na inércia e colabora muito. Então, um time, como você já fez aí uma boa análise, um bom diagnóstico, é formado por pessoas que têm a juventude na pele e têm a paixão pelo que faz no seu cotidiano. Se a gente consegue, num conceito de instituições complexas, né, para ser grande, como as instituições de tecnologia e inovação, você conseguir facilitar para que as pessoas se prendam apenas ao seu trabalho, elas vão continuar apaixonadas. Então, eu acho que o papel do líder é exatamente esse papel de tentar buscar a vida toda e facilitando essa galera. E, claro, fazendo um depoimento da paixão que é trabalhar com tecnologia. Eu digo que nós somos felizes porque o estímulo da tecnologia é intrínseco à própria tecnologia. Ela te exige a buscar informações, a buscar soluções, a cada dia ser diferente do outro. Então, assim, a gente precisa fazer... Primeiro, a gente precisa ter a sorte de encontrar, no processo de seleção, pessoas que se encantem. E depois de ter identificado isso, depois de ter percebido que as pessoas têm esta atitude, têm essa crença, essa credibilidade e compra, né, o que você está propondo, sair da frente e deixá-los trabalhar, acreditar no time, né? Estava brincando aqui, nós estamos nesse próximo, né, da data da inauguração do Instituto, e eu estava brincando aqui que o time é quem faz. A gente sempre diz isso e sempre deixa isso bem claro. Nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiar uma experiência numa análise, numa visão diferenciada para alguma coisa, e o restante um bom líder é aquele que não atrapalha os liderados a alcançar o que realmente importa, o que realmente é necessário. Então, a gente está aqui tentando tirar os obstáculos da frente para eles irem avançando. O resto é muito mais deles do que nosso, né? É muito mais de quem está fazendo mesmo. Muito legal. Você falou de ambientes complexos, né? Como institutos de tecnologia, e o Senai, pelo menos no Espírito Santo, ele deu um salto muito grande, né? Ele abraçou, né, esse novo momento, essas novas tecnologias, essa nova demanda, né, por serviços mais conectados com esse nosso momento. E aí, você até já começou a falar,
o Espírito Santo está recebendo agora um grande presente, né? Que é a inauguração do nosso Instituto Senai de Tecnologia. O que as empresas, né? Ou o que o ecossistema de inovação, tecnologia e pesquisa aqui do Estado, da região sudeste do Brasil, pode esperar dessa iniciativa? O que você pode dar de spoiler aí para a gente? Acho que o nome do Instituto já tenta, já elabora bem o que a gente está se pretendendo a fazer para a indústria capixaba, né? O Instituto Senai de Tecnologia do Espírito Santo é o Instituto Senai de Tecnologia em Eficiência Operacional. Eu acho que é essa pegada que a gente está tentando contribuir, é o que a gente tem para levar para a indústria. Então, nós acreditamos que a partir de a especialidade, essa competência posta a partir desse time, a gente entra com algumas ferramentas em alguns pilares que a gente acredita serem muito importantes para a eficiência operacional. O pilar da produtividade, temos profissionais, sistemas, softwares, aplicativos, plataformas que são orientados para contribuir sempre com a produtividade, e aqui no nosso caso, óbvio, a produtividade industrial. Também olhando para a parte de energia, que é um outro pilar que a gente acredita que seja importante, é um problema do mundo, né, que precisa ser resolvido, tanto pensar as formas de geração dessa energia, né, as fontes de geração, mas também pensar no uso eficiente dela. Então, a parte de gestão, automação e eficiência da energia é algo que é importante, um pilar importante, e é claro que a gente precisa também tratar dos resíduos, essa relação. A gente fala muito de ecossistema de inovação, mas nós não podemos esquecer o nosso ecossistema biológico, né? Ou seja, a indústria ela faz parte desse sistema ecológico, dessa relação. Então, a sustentabilidade ambiental e o tratamento inteligente dos resíduos tanto faz uma preocupação ecológica, mas também tem a preocupação de economizar resíduos e diminuir desperdício, despesas, por exemplo, com o conceito da economia circular. E aí a gente tem o pilar da sustentabilidade do meio ambiente, que também é muito importante, e por fim, não menos importante, temos o pilar da sustentabilidade de sistemas inteligentes. O pilar de sistemas inteligentes se propõe a ajudar a indústria a desenvolver produtos inteligentes, produtos que hoje consigam dar respostas de formas avançadas. Inclusive, nós acreditamos que esta é uma limitação do Brasil, começar a desenvolver produtos que consigam entrar nesse contexto que hoje é muito aproveitado pelo mundo, né? O conceito de servitização, ou seja, produtos que prestam serviços, mas também sistemas inteligentes, utilizando robótica, automação e automação da informação, além do processo. Então, o Instituto vai a tentar apresentar soluções exatamente nessas propostas. Está pronto, está lindo. Nós, nesse contexto, temos um laboratório de indústria 4.0, que é um laboratório aonde vai conseguir fazer com que cada indústria, independente do tamanho, possa testar essas tecnologias, né, o que a gente chama de tecnologias habilitadoras, para adequar ao seu planejamento estratégico. Qual a estratégia da indústria? O que ela pretende fazer? E quais dessas tecnologias ela consegue utilizar de forma que não seja tão cara para não ser impossível, por exemplo, a aplicação. Isso é o Instituto. Eu ficaria aqui o dia todo conversando com você sobre ele, porque ele é lindo, mas as pessoas vão ter em breve, né? Já temos data, a partir do final do mês, a gente terá condição de vir visitar inclusive virtualmente, e principalmente começar a utilizar. Eu acho que é um baita presente, um baita marco para a indústria capixaba. Legal, você falou que poderia ficar falando, né, horas aí sobre o Instituto, legal. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta meio de vinho, né?
contar um caos, né? Isso é legal com vinho, numa mesa, né, tal. O que acontece? Você, com todas as suas histórias aí, né, tanto na academia quanto em outros institutos Senai, que eu sei que você também já gerenciou, e mesmo nas suas histórias talvez mais recentes, a gente sabe que tem todo tipo, né, de inovação acontecendo, né? A gente tem aquela muito simples, né, que ela parece simples, mas ela resolve um grande problema, né? E talvez as melhores soluções elas estão realmente cobertas pela simplicidade e que passam uma mensagem de que eu também posso fazer. E tem aquelas mais complexas, né? Que você tem que envolver áreas de P&D, parceiros, né? Altas tecnologias, convênios, tal. Você, resumidamente, você teria um exemplo, né, de que você tenha passado sobre esses dois exemplos que eu estou falando, ou se quiser citar um que seja interessante para o empreendedor que está ouvindo a gente, né, e para saber o que a gente vive, né? Cara, você agora fez eu dar uma viajada para trás aí, né, nessa nossa história. Nós temos alguns exemplos na nossa vida, né, que são bem legais. Por exemplo, nós já conseguimos, em alguns institutos, ou na nossa capacidade do Senai interligado em rede, a gente consegue trabalhar casos de, hoje, desenvolver uma nacionalização, ou seja, desenvolver um robô de manipulação para a extração de peças em injetora plástica, e aí esse processo é um robô que era importado, com todos os custos e dificuldades de importação, principalmente depois, por não ser feito por peças nacionais, a manutenção é complexa e cara, então quando começa a precisar da manutenção gera esse problema, e a gente conseguiu nacionalizar esse robô por um preço barato, por uma empresa que fez esse trabalho. É algo que dá essa nossa capacidade. Mas, por exemplo, hoje a gente consegue desenvolver algumas automações. Vou dar um exemplo de uma empresa de eletrônica que ela precisava fazer um fechamento de um transformador, que é um equipamento pequeno, né? Não o transformador que a gente vê no poste, mas o transformador para sistemas de estabilizadores e no-breaks, por exemplo. E ele fazia esse processo parafusando com um profissional. Então tinha uma bancada que tinha 4 profissionais com um martelo batendo para parafusar, para fechar lá as placas, as lâminas que fazia esse processo no transformador. Nós conseguimos, com um sistema barato, desenvolver uma forma de soldar aquele transformador. Então fizemos uma pesquisa rápida e uma análise e percebemos que a partir de uma solda, tá, a gente conseguiu eliminar 4 postos de execução. Então, o processo precisava passar por 4 postos e essa pequena máquina que custou, para você ter ideia, foi barato e o payback foi coisa de 4 meses e meio. Então, às vezes você pensa que a automação é um robô colaborativo de 1 milhão que vai fazer... Não, a maioria das soluções de automação e de inovação, que são o que a gente se propõe a trabalhar nesse caminho, né? Às vezes fala assim, a indústria 4.0 precisa de automatizar, deixar... Não, às vezes inteligência é muito mais uma inteligência de uma atitude do que uma inteligência artificial. Você substitui um mecanismo, coloca um mecanismo outro, e às vezes você consegue, só com reposicionamento e com tempo e padronização, que é uma coisa que a automação te dá muito, você gera payback de 3 meses, 4 meses, sem muito investimento. Então, existem algumas ações, tenho sorte de, nesses 14 anos que trabalho com tecnologia dentro do Senai, eu tenho sorte de ter alguns causos legais para contar. Inclusive, gosto tanto de contá-los que a gente nem precisa de vinho, né? Apesar de gostar também de um bom vinho, mas a gente consegue conversar também com ele. Então, assim, temos muito o que falar, mas temos muitos exemplos.
espero que esses dois tenham te dado assim, a ideia do que a gente hoje, no nosso laboratório aqui, vai conseguir executar, claro, por causa do time que está posto. Muito legal. Agora é uma pergunta muito complexa, né, mas que eu acho que é muito estimulante também, eu viajo muito nisso, que é o seguinte, eu acredito que a gente está dentro de um grande coquetel nesse momento, né, com novas tecnologias aflorando o tempo todo, né, e que conseguem ter luz, porque tem um ambiente posto propício, né, elas poderiam existir em outro tempo, e talvez elas ficariam adormecidas, então tem uma conspiração a favor, né, de infraestrutura, etc. Tem a velocidade da mudança, né, que nunca foi tão rápida, né, se a gente considerar todos os séculos, né, a necessidade premente, né, de sustentabilidade, o planeta, os recursos muito finitos, tem esse novo normal, né, que cada vez mais está gerando a gente refletir, e aí, para onde é que a gente está indo, né, nesse coquetel, a sua crença nisso, né, você que é um cara assim que eu acho que é muito para cima, mas é muito assim, comedido, né? Porque você é um cara da ciência também. Então, para onde é que você acha que a gente está indo, né? Até para a gente poder contar para os nossos filhos também, né? Ó, a gente está indo para isso aqui. Vai na boa, né? Eu gosto muito, Iomar, de pensar assim, nessa sua pergunta, eu gosto muito de uma frase, desculpa, eu não me lembro exatamente quem falou, vou tentar falar aqui com as minhas palavras, como é, mas eu gosto muito daquela história de que, assim, a gente está indo naquela capacidade de dizer assim, o que é inovação? É fazer o exercício de ir ao futuro e fazer com que no presente a gente vá para aquele caminho. Então, às vezes parece que a gente está aqui elaborado pela sociedade e estão nos levando. Não, nós estamos nos guiando. Para onde a gente está indo, para onde a gente, como sociedade, vai querer ir. Eu acho que essa resposta é algo que é extremamente importante e necessária para se fazer, né? Assim, a gente está levando a sociedade para algum lugar. Eu prefiro dizer que nós estamos levando, né? Mas é muito complexo e muito difícil de responder. Hoje, eu, como alguém da inovação de tecnologia, acredito que nós estamos num momento, a gente tem que aproveitar esse grande cisne negro aí chamado Covid, para nos ensinar alguma coisa de importante como sociedade. Um ponto que é muito importante hoje precisamos de algumas inovações que coloquem todo mundo no mesmo barco, né? Tá claro que nós não estamos no mesmo barco, apesar de estarmos no mesmo planeta, existem vários planetas dentro um do outro, mas também está muito claro que não dá para ficar num barco pequeno vivendo numa ilha de prosperidade se a gente não conseguir inovações que compartilhem essa prosperidade com a maior parte da sociedade. Então, tomara que a gente esteja, e aí nós que temos um papel de pensar em inovação, que a gente comece a incluir nas nossas inovações tecnológicas, fazer delas serem ferramentas para que consiga inovar com a sociedade. Eu acho que a gente passou por uma revolução importante, que é a revolução da informação. A informação está posta, agora estamos tendo que aprender a tratar esse volume, mas temos agora que nos preocupar, principalmente em países como o Brasil, a fazer com que essas informações virem formação. A informação precisa formar, precisa gerar essa distribuição. Então, tomara que nós estejamos indo para uma sociedade que seja mais completa, além de complexa, que a gente consiga criar soluções inovadoras dentro desse status quo que a gente vive, que consiga
gerar possibilidade de todo mundo ter a sua parte para ir junto. Sem isso, eu não acredito que a gente esteja indo para um lugar bom, né? Porque se a gente não conseguir perceber que o que está posto exige que esse bolo seja melhor dividido, seja melhor partido, a gente não vai conseguir. Então, as inovações, elas precisam precisam estar olhando para que a gente chegue num lugar como esse. Algo que consiga incluir todo mundo a essas ações de prosperidade. Aí, para isso, a gente precisa melhorar a produtividade, precisa melhorar a capacidade de ganho, para que possa fazer com que todos consigam executar e trabalhar de forma igual, e aí, dessa maneira, respeitar o ecossistema, tanto ecológico como o que vivemos. Edgley, muito obrigado, né? A gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação e dizer que estamos juntos, tá? Show de bola aí, que seja uma maravilha a nova vida do IST aí. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado, foi muito bom conversar com você. Um abraço. Então, para você que assistiu a gente, valeu aí, tamo junto. Então, eu sou Yomar Cunha e esse foi mais um Articulação Digital. Se você gostou, não esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal, ok? Para que a gente sempre tenha mais inovação e empreendedorismo. Até a próxima!